Igor Damasceno já está ao vivo aqui na tela do Alô Cidade. Informação importante sobre os brasileiros que estavam na faixa de Gaza e já são esperados aqui no Brasil. Brasileiros que têm, inclusive, parentes palestinos, né? Conseguiram sair daquela região de conflito e já estão a caminho do Brasil. Qual é a expectativa de chegada deles aí em Brasília, Igor? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Sensação de alívio, viu, Amaral? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa semana para a gente. Olha só, o grupo de 32 brasileiros que estavam em Rafah, cidade do sul de Gaza, que tem sido, sim, uma zona de conflito, já está a caminho do Brasil. Esse grupo decolou hoje do aeroporto do Cairo, a capital do Egito, por volta das 5 horas da manhã, no horário daqui de Brasília. E vai chegar na base aérea da capital por volta das 11 horas e 30 minutos, também no horário daqui de Brasília. Nesse trajeto, que duram aí quase 17 horas de voo, primeiro eles vão fazer uma escala lá em Roma, vão fazer uma pausa técnica lá em Roma, a capital da Itália, depois segue para uma cidade chamada Las Palmas, que fica na Espanha, e já no Brasil eles desembarcam também para uma pausa técnica ali no Recife, a capital de Pernambuco. E aí, por volta das 11h30 da noite, no horário daqui de Brasília, vão desembarcar aqui em Brasília, com a presença, inclusive, do presidente Lula. O presidente está aqui no Palácio do Planalto e prometeu para esse grupo que vai acompanhar a chegada deles aqui na capital federal. E olha, eu falei agora há pouco que foi uma sensação de alívio, porque essa foi a palavra definida pelos brasileiros. Era o último grupo de brasileiros que tentava sair ali da zona de conflito e não conseguia. Por quê? Por causa da dificuldade logística. Essas pessoas estavam em Rafah e essa cidade está sendo bastante bombardeada lá em Gaza. O único jeito de sair com segurança é fazendo a travessia da fronteira com o Egito e conseguindo voltar para o país de origem, no caso da gente, os brasileiros, o Brasil, pelo Cairo, pela capital do Egito mesmo. E aí o avião da Força Aérea Brasileira, que estava disponível para esse grupo, não podia ir para Rafah, justamente porque é uma zona de perigo, e ficou no Cairo esperando a autorização desses brasileiros fazerem a travessia. Foram dias e dias de espera, muitas negociações do Ministério das Relações Exteriores com o governo egípcio e o governo israelense, até que os brasileiros conseguiram, nesse fim de semana, cruzar a fronteira e, enfim, serem resgatados pelo governo federal. A situação lá em Gaza não está nada boa, inclusive um dos brasileiros que acabou conversando bastante com a imprensa, nos pautou, nos deu informações preciosas sobre essa guerra, ele gravou um vídeo mostrando a crise humanitária que se instalou lá em Gaza. Eu poderia listar aqui todos esses problemas, mas eu prefiro que vocês vejam com seus próprios olhos. Vamos ouvir. Dezenas de pessoas só para conseguir pão. Só para conseguir pão. Dezenas. Só para conseguir um pão. E ainda a padaria tá fechada, sem previsão para abrir. Ó, dezenas. Espero que a gente consiga sair hoje. Ó, tem mais ainda para outro lado. Bom, inicialmente, Egito e Israel estavam sendo bastante criticados pela comunidade internacional, porque na primeira semana de liberação da travessia, apenas aquelas pessoas que têm como nacionalidade países como Estados Unidos e países do continente europeu, ou seja, países ricos, estavam conseguindo fazer essa travessia da fronteira. Essa travessia era feita por meio de uma lista com o nome de pessoas que estavam autorizadas. Essa lista era montada tanto pelo Israel quanto pelo Egito. E nenhum país pobre, país subdesenvolvido, estava tendo sucesso nessas negociações. Depois de um apelo até da Organização das Nações Unidas, brasileiros, mexicanos, pessoas de países subdesenvolvidos conseguiram essa autorização. Foi graças a uma negociação do governo federal com Israel e Egito. Inclusive o Hassan, que foi quem gravou esse vídeo que vocês acompanharam agora, ele agradeceu a todas essas negociações. Vamos acompanhar. Parabéns para vocês pela resistência. Nossa esperança deu certo. No último dia aqui a gente conseguiu resgatar vocês, levamos vocês para o Brasil, né? Sim, tá tudo certo. Estamos só esperando os outros companheiros saírem dentro da migração, mas tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado, coronel. Obrigado, governo federal. Obrigado, presidente, embaixadores.
todos vocês pela E a essa equipe da Embaixada do Egito. equipe da Embaixada do Egito no Ramallah, senhor Alessandro também fez grande esforço para retirar nós de lá. Obrigado, gente. Tá aí essa sensação, então, de alívio, esses brasileiros, os últimos a ficarem ali na zona de conflito, depois de tanta luta, tanta espera, tanta aflição, eles conseguiram, então, ser repatriados. Inclusive, nesse fim de semana, eu conversei por telefone com o Hassan. Ele disse que estava até com medo de dormir por causa dos ataques aéreos, da quantidade de aviões de guerra que sobrevoavam ali a região. Então, realmente uma situação muito tensa. A nossa produção vai colocar aí mais uma vez as imagens do avião, o momento da decolagem desse avião presidencial e também a imagem de todos os repatriados já dentro da aeronave. A gente percebe aí pessoas felizes, pessoas sorridentes, claro, por saírem da zona de conflito. E o que vai acontecer com esses brasileiros quando eles chegarem aqui? Não são todos brasileiros. Na verdade, o grupo era de 34 pessoas, só que 2 palestinos que iam se refugiar aqui no Brasil desistiram de vir para cá, continuam na faixa de Gaza. Então, são 24 brasileiros e 8 palestinos em processo de imigração. Esses palestinos têm parentesco aqui no Brasil e todos, quando chegarem aqui em Brasília, eles vão ficar 2 dias na cidade. Vão receber amparo médico, amparo psicológico, vão descansar um pouquinho no hotel das Forças Armadas que tem aqui em Brasília, e aqueles que não têm documentos oficiais brasileiros vão ter a oportunidade de tirar esses documentos até na quarta-feira. Em seguida, eles vão para as cidades de origem, a maioria dessas cidades ficam em São Paulo ou no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. E aqueles que não têm casa, não têm parentes aqui no Brasil, eles vão ser levados para o interior de São Paulo. Ali, eles vão receber amparo, como auxílio aluguel, e também benefícios sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família, por um tempo determinado, até que eles consigam se manter, consigam arrumar um trabalho aqui no país. Quem passou essas informações foi o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores. Vamos conferir mais detalhes. A situação desses brasileiros momentaneamente está agora resolvida, mas que a situação do conflito é gravíssima e que o presidente Lula continua muito envolvido na solução da questão. Ele tem falado constantemente com muitos chefes de Estado e tem com o secretário-geral da ONU, com os chefes de Estado da região, tanto do Egito como de Israel, e também do Catar, do Emir do Catar, enfim, todos os atores importantes envolvidos, e é a sua intenção voltar a tratar neste momento da questão no Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir dessa semana, para que se possa encontrar uma forma de suspensão das hostilidades, cessação das hostilidades e a criação de uma pausa humanitária que possa levar ao alívio da população civil palestina que se encontra ainda em Gaza. Bom, o Hassan Rabi, que é esse repatriado, na verdade ele é palestino naturalizado brasileiro, ele mora em São Paulo, tinha passado 15 dias ali, chegou na faixa de Gaza 15 dias antes da guerra para visitar parentes. E esses parentes são a mãe e as irmãs dele. Por se tratarem de palestinas, pessoas ali da Palestina, elas não conseguiram ser incluídas nessa lista agora, onde a prioridade eram os brasileiros ou naturalizados brasileiros. O presidente Lula conversou com o Hassan por telefone e disse que a mãe e as irmãs do Hassan, assim como outras pessoas ali da Palestina que querem se refugiar no Brasil, estarão numa segunda lista que o Ministério das Relações Exteriores está negociando com o Egito e Israel. A gente vai seguir acompanhando, o Amaral. Eu, particularmente, fico muito feliz de saber desse processo de repatriação, porque eu tenho conversado com o Hassan e com outra brasileira, a Shahed, já há cerca de 2 semanas. E eu tenho acompanhado o momento de terror que eles têm vivido, o momento de tensão, o medo que eles têm vivido ali na região. Por muitas vezes eu conversava com eles por telefone e eles interrompiam, eu já cheguei a ouvir bombardeio ali próximo de onde eles estão, e a ligação era interrompida por causa desses ataques, soava ali a sirene, eles tinham que se refugiar em algum bunker. Então é uma situação um tanto complicada e eu fico muito feliz de poder finalmente encontrá-los pessoalmente, ver que eles estão bem, vão receber amparo. Então hoje, às 11h30 da noite, eu estarei lá na base aérea para acompanhar a chegada deles. Vou fazer uma reportagem especial para a gente aqui na TV A Crítica, viu, Amaral?
Bom, que boa notícia, né, Igor? Em meio a tanto conflito, a tanta morte, a tanto terror na faixa de Gaza, a gente saber que esses brasileiros, seus parentes palestinos estão seguros agora, estarão mais seguros ainda depois que chegarem ao solo brasileiro com o apoio do governo brasileiro. Muito obrigado pelas suas informações e deixa eu aproveitar esse tema para falar de um assunto não menos importante e preocupante, na minha opinião, que é o recrutamento de jovens brasileiros para o Hezbollah. E a gente fala de um grupo paramilitar extremista e terrorista que tenta, de alguma maneira, fundar células desse movimento em várias partes do país, e aqui no Brasil isso também vinha acontecendo, né? Polícia Federal tem investigação a respeito, e quais são as informações que você tem a respeito dessa investigação? Olha só, Amaral, realmente é uma situação bastante complicada. A gente entrou aqui na edição de sexta-feira do Alô Cidade falando sobre mandados, né? 11 mandados de busca e apreensão e mais 2 de prisão temporária contra pessoas que estariam tentando articular, montar uma célula desse grupo terrorista, o Hezbollah, aqui no Brasil. Essas 2 pessoas passaram por audiência de custódia no fim de semana e a justiça manteve cada um deles presos, agora preventivamente. A novidade é que a polícia prendeu um 3º indivíduo ontem. Essa pessoa estava em Copacabana, no Rio de Janeiro, e foi presa em flagrante ali nas investigações da Polícia Federal. Ele foi apontado, é um homem, a identidade dele não foi revelada, mas ele foi apontado como o número 2 desse grupo que se instalava aqui no Brasil. Ele era um dos responsáveis pelo processo de recrutação de pessoas para participarem dessa célula terrorista aqui no país. E também foi identificado o líder desse grupo, inclusive ele é procurado pela Interpol. Ele foi identificado como Mohamed Kir. Nós temos as imagens dele aí, vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Essa imagem que você vai acompanhar agora é do Mohamed Kir. Ele é apontado como o grande líder desse esquema criminoso, desse esquema terrorista que estava tentando se instalar aqui no Brasil. De acordo com investigações da Polícia Federal, ele foi para o Líbano recentemente receber orientações do líder do Hezbollah sobre como recrutar pessoas aqui no país e também qual seria a forma de atuação do Hezbollah aqui no Brasil. As investigações da Polícia Federal apontam que, na verdade, o Hezbollah aqui no país queria matar judeus brasileiros. Aquelas pessoas que têm como religião o judaísmo seriam perseguidas e assassinadas por esse grupo criminoso que estava começando a se instalar. A Polícia Federal também investiga se a Embaixada de Israel aqui em Brasília seria atacada por esse grupo criminoso. E é exatamente por isso que mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na capital federal também. Ainda de acordo com as informações da Polícia Federal, o Mohamed, esse homem que você vai acompanhar novamente aí na tela, ele é libanês, naturalizado brasileiro, chegou aqui no Brasil em 2008 e foi preso em 2014 por ser flagrado vendendo álcool para menor de idade, bebida alcoólica para menores. E aí, ele foi solto por ser um crime de menor potencial ofensivo. Tinha 2 empresas e a Polícia Federal investiga se essas 2 empresas seriam para captação de recursos, dinheiro, para conseguir financiar esse grupo terrorista aqui no Brasil. Só para a gente contextualizar, o Hezbollah é um grupo terrorista extremista do Líbano. O Líbano é um país que faz fronteira com Israel e o Hezbollah ameaça entrar nessa guerra entre Hamas e Israel. Se isso acontecer, a situação pode sair do controle, porque dá margem para outros grupos e até mesmo outros países também entrarem nessa guerra, e aí a situação fica ainda mais complicada do que está. Então é sim uma notícia bastante preocupante para a gente, saber que tem um grupo terrorista que tem um poderio militar muito grande, tentando se instalar aqui para perseguir judeus. É sim uma notícia preocupante e que, graças a Deus, a Polícia Federal conseguiu identificar a tempo antes que o pior acontecesse. As investigações continuam. Se alguém tem alguma resposta, alguma informação sobre a Mohamed Kir, pode ligar urgentemente para a Polícia Federal. Não precisa se identificar, viu, Amaral? Muito obrigado. Igor Damasceno, ao vivo, direto de Brasília, com as informações para a gente aqui na tela da TV A Crítica. Obrigadão, Igor. Bom trabalho, excelente semana. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.